ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth. Abra sua Bíblia, Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os seus 22 versículos. Ruth, capítulo 1, de 1 a 22. O tema da mensagem nessa noite é a poética da vida em família. A poética da vida em família. É um texto um pouco longo, mas é uma história muito bonita e muito interessante. Eu vou estar lendo para vocês. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Ruth, capítulo 1, seus 22 versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-vos-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi,
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de toda graça, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito torne estas palavras vivas, ó Pai, e eficazes na nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e sermos tratados por Ti, Senhor, nesse momento. Que nós possamos dispor a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor nos ilumine, para que possamos entender a implicação desse texto para as nossas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A poética da vida em família. Eu vou começar a mensagem lendo uma poesia de um poeta cearense, popularmente conhecido como Patativa do Assaré. O poeta, irmãos, ele olha para aquilo que todo mundo olha, e ele vê aquilo que ninguém vê. Por isso, aquilo que ele vê transcende a sua própria pessoa e o seu próprio tempo, e adquire um significado universal, e toca a nossa mente e também a nossa alma. É uma poesia de Patativa do Assaré que ele fala sobre um casal, o álcool e a gasolina. Diz assim a poesia: neste mundo de pecado, ninguém quer viver sozinho. Quem viaja acompanhado encurta mais o caminho. Tudo que no mundo existe, se achando sozinho e triste. O álcool vivia só, sem ninguém lhe querer bem, e a gasolina também vivia no caritó. O álcool tanto sofreu, sua dura e triste sina, até que um dia ofereceu seu amor à gasolina. Perguntou se ela queria ele em sua companhia, pois andava aperreado, era grande o padecer, não podia mais viver sem companheiro ao seu lado. Disse ela: dou-lhe a resposta, mas fazendo uma proposta, sei que de mim você gosta, e eu não me acho tão feio, porém eu sou moça fina, sou a prenda gasolina, bem recatada, granfina, e gosto muito de asseio. Se você não é nojento, é grande o contentamento, e talvez meu sofrimento, da solidão eu arranque. Nós não vamos nem casar, do jeito que o mundo está, nós dois vamos se juntar e morar dentro do tanque. Se quiser me acompanhar, no tanque vamos morar, e os aposentos zelar, com carinho e com amor. Porém lhe dou um conselho: não vá fazer papel feio, quero limpeza e asseio dentro do carburador. Se o meu amor almeja e andar comigo deseja, é necessário que seja limpo, zelador e esperto. Precisa se controlar, veja que eu sou mineral e você é vegetal. Será que isso vai dar certo? Disse o álcool: meu benzinho, eu não quero estar sozinho, para gozar do teu carinho, todo sacrifício faço. Na nossa nova aliança, disponha de confiança, com a minha substância eu subo até no espaço. Quero é ser feliz agora, morar onde você mora, andar pelo mundo afora, e a minha vida gozar. Entre nós não há desordem, basta que você concorde, nós se junta com as ordens da senhora Petrobras. Tudo o álcool prometia, queria porque queria. Na Petrobras neste dia houve uma festa danada.
A Petrobal ordenou, um ao outro se entregou, e o querosene chorou, vendo a paleta amigalha. Porém, sempre tem esse porém, depois de algum dia, começou grande anarquia. O que o álcool prometia, seu sem sentimento negou. Fez uma ação traiçoeira com a sua companheira, fazendo a maior sujeira dentro do carburador. Fez o álcool uma ruína, prometeu a gasolina que seguia a disciplina, mas não quis me obedecer. Como o cabra embriagado, descuidado e desleixado, deixava tudo melado, agulha, boia e gincana. A gasolina falava, e a ele aconselhava, mas o álcool não ligava, enchia o saco a zombar, e respondendo, eu não ligo, se achar que viver comigo está sendo grande castigo, se queixe da Petrobras. E assim ele permanece, no carro a tudo aborrece, e a gasolina padece. O chofer também se atrasa. Hoje o álcool velho assim, do jeito do cabra ruim, que bebe no botequim e vai vomitar na casa. Essa é a poesia do Patativa do Assaré. Nós vamos compartilhar sobre a poética da vida em família. Viver em família, irmãos, é uma das coisas mais difíceis que existe nessa vida. É mais fácil nós sermos bem-sucedidos, bem-aventurados e nos darmos bem na vida em qualquer outro setor ou departamento das nossas vidas. Mas quando se trata de família, a coisa aperta e fica difícil, porque é uma luta entre misturas e naturezas discordantes. É uma luta entre personalidades que são formadas a partir de contextos de famílias diferentes, e muitas vezes as ideias não se batem, e muitas vezes nós não conseguimos ir aonde nós desejávamos, ou aonde nós juramos no dia que nós iríamos. O livro de Ruth é uma poesia que conta a história de uma família em meio às suas lutas e às suas crises. É interessante que o livro de Ruth, nas nossas Bíblias cristãs, ele se localiza depois do livro de Josué e antes do livro de Juízes, porque ele serve, o seu propósito na Bíblia cristã é fazer esse momento de transição entre o governo dos juízes e a monarquia em Israel. Então o livro de Ruth mostra aqueles que são os antecedentes do rei Davi, e que uma delas, a sua bisavó, era uma mulher moabita. Mas na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ele se encontra em outro local, em uma outra posição. Ele vem depois do livro de Provérbios, ou seja, entre os livros poéticos. O livro de Provérbios, ele termina contando a história de uma mulher virtuosa. É uma mulher rica, é uma mulher empreendedora, ela administra o seu lar, administra as finanças, ela contrata empregados, ela negocia, ela governa tanto o seu lar como as finanças da família. É uma mulher bem-sucedida. Depois de Provérbios, na Bíblia hebraica, vem o livro de Ruth. Ele conta a história de uma mulher virtuosa, pobre. No capítulo 3, Boaz, conversando com Ruth, ele diz o seguinte: olha, está todo mundo falando de você aqui em Belém, e estão dizendo que você é uma mulher virtuosa. É um texto poético, irmãos, e nessa história de Ruth, o que dá o significado e a essência daquilo que essa história tem para nos ensinar são os nomes, porque os nomes das pessoas têm significados próprios e que vão tecendo e vão ditando o caminho para onde essa narrativa vai. Vamos dar uma olhadinha no texto e vamos relembrar essa história. O texto começa dizendo que houve fome em Belém, versículo 1, houve fome na terra.
Belém significa casa do pão. O texto começa dizendo que não havia pão na casa do pão. E que um homem dali saiu como retirante, como muitos nordestinos, ele foge da fome e ele vai morar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Moabe significa do pai. É uma alusão ao filho de Ló, que Ló teve quando se relacionou sexualmente com a sua filha. Então Moabe é filho de uma relação incestuosa, de um problema dentro da família. Significa do pai. Este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. E Elimeleque e a sua família, eles partem para uma terra onde Deus não é rei. Porque ali em Moabe Deus não é reverenciado e adorado como rei. A sua mulher se chama Noemi. Noemi significa doçura, doçura. Os seus filhos Malom e Quilion significa doença e fragilidade. E diz o versículo 3 que ali na terra de Moabe morre Elimeleque. Meu Deus é rei, morre. E fica ela com seus 2 filhos. Eles se casam com mulheres moabitas. Uma se chama Orfa. Orfa significa costas. E a outra se chama Ruth, que significa amiga. Depois de um tempo, de mais de 10 anos, morrem Malom e Quilion, doença e fragilidade. E ficam as 3 mulheres viúvas de seus maridos. E Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi não quer mais ser chamada de doçura. Ela quer ser chamada a partir de agora de Mara, porque ela se tornou uma pessoa amargurada. Essa história, irmãos, é uma figura, é uma metáfora da nossa condição familiar. Na verdade, as histórias das famílias nas Escrituras são histórias destrambelhadas. Dificilmente você vai achar uma família que se encaixe dentro daquilo que nós achamos que é ideal para uma família. As famílias das Escrituras, elas fogem às idealizações. Elas são alvo da misericórdia e da graça de Deus. É pai que prefere um filho, é mãe que tem preferência por outro. São famílias separadas, ameaçadas de morte. Há crimes dentro das famílias, há adultério, há ruptura. Então essa história de Ruth, apesar de ser toda descrita de forma poética, através de versos e com rico significado nos seus nomes, nos traz para dentro da nossa realidade. Assim como a poesia do poeta transcende a sua própria pessoa e transcende o seu próprio tempo e adquire significado e relevância nas nossas vidas, a história da família de Noemi também é assim. E a gente pergunta, irmãos, o que resta de uma família assim? O que resta de uma família cujo tecido existencial está entrelaçado de dor, morte, sofrimento, fome, separação, ameaça, e parece que tudo de ruim se juntou ao redor dessa família? O que resta dessa família, irmãos? Uma família que começou com meu Deus é rei. É muito interessante o nome do patriarca dessa família, Elimeleque, meu Deus é rei, porque essa é uma confissão de fé, é uma confissão de fé que nós cristãos fazemos, e fazemos não somente em relação a nós, mas em relação ao nosso núcleo familiar. Na minha família, meu Deus é rei. É uma confissão de fé, irmãos. É uma confissão de fé. Elimeleque, meu Deus é rei. O grande problema é que no recôndito dos nossos lares e das nossas famílias, muitas vezes, ao invés de nós dizermos Elimeleque, muitas vezes nós clamamos Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes?
Essa é uma história de desamparo, irmãos. Muitas vezes nós não falamos isso, não verbalizamos, porque nós temos medo de pecar contra os nossos pressupostos teológicos, onde já se viu afirmar que Deus desampara uma família, mas Ele desampara. Onde já se viu dizer que Deus não é rei, mas em muitos lugares e na vida de muitas famílias, Deus não é rei, Ele não é temido, Ele não é amado como rei, Ele não é buscado, não é reverenciado como rei. O que resta dessa família, irmãos? Essa pergunta é pertinente, porque muitas vezes nós temos que lidar com o resto, com aquilo que restou da nossa existência familiar, com aquilo que restou de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos numa situação de frustração, ou de amargura, ou de desistência, ou de ruptura, e sofremos com esses mesmos sintomas e marcas que marcaram a vida da família de Noemi. Nós estamos numa situação em que o que resta é essa nossa inadequação, essa nossa incapacidade, essa nossa obsolescência. Nós vivemos uma época em que as pessoas se tornam obsoletas, não somente as máquinas, os aparelhos domésticos, as pessoas também se tornam obsoletas. Quando o marido ou a mulher se torna obsoleto, porque não atende mais às minhas expectativas, se tornou obsoleto a pessoa, porque não se encaixa mais dentro dos meus projetos e das minhas aspirações. A pessoa se tornou obsoleta, porque ela não me faz mais feliz, ou não me dá mais prazer. E aí, gente, aí nós temos que lidar com o resto, não mais com as potencialidades, não mais com uma coleção de virtuosidades, porque as virtudes já foram por água abaixo, já foi o que nós chamaríamos de lado bom. Então nós temos que lidar com o que restou, diante das nossas amputações, daquilo que foi tirado de nós, que foi roubado de nós, que não faz parte mais da nossa vida familiar. A história dessa família, ela se encontra num ponto assim. O que resta da família de Noemi? Restam basicamente 3 coisas. Eu gostaria de falar com vocês brevemente sobre cada uma delas. 3 coisas restam nessa família. Isso, irmãos, é sinal da graça de Deus, porque se depender da gente é tudo aniquilado, destruído, mas sempre resta alguma coisa como ponto de partida para nós reconstruirmos e recomeçarmos a nossa caminhada. A primeira coisa que resta na vida dessa família é o amor. É o amor. Versículo 14 diz assim, do capítulo 1 do livro de Ruth: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 18 diz assim: vendo pois Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Diante daquele drama, Noemi resolve voltar para sua terra, para sua casa. É assim quando a coisa fica feia. O pastor amigo meu que morreu algumas semanas atrás, quando ele passou mal no culto da igreja, domingo à noite, e foi levado na ambulância, ele sentiu que já era hora. E ele disse assim para a esposa, para pegar os filhos e voltar para a cidade da família dele. É assim, Ruth resolveu voltar para Belém, porque ela ouviu
ouviu, alguém lhe falou, as pessoas falaram que o Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão. E ela então insta com as suas noras para que elas voltem para Moabe e ali se casem novamente. Diz o texto que órfã, cujo significado é costas, ela volta, dá as costas e retorna para a sua terra e para os seus deuses. Mas Ruth se apega a ela. É interessante essa expressão, porém Ruth se apegou a ela e insistiu em ficar com ela. Irmãos, em situações em que a família passa por cataclismas, por situações destruidoras, muitas vezes ainda resta o amor. E o amor na sua forma mais pura e relevante para nós que estamos aqui nessa noite. O que sobra entre Noemi e Ruth é o amor na forma de amizade. É o amor na sua forma mais pura. Não é mais o eros, o amor sensual, com toda a sua força, com toda a sua paixão, com seus interesses egoístas. Não é esse amor. É o amor de desprendimento. É o amor na perspectiva da inutilidade. Porque a gente pergunta: o que adianta amar numa situação dessas? Qual que é a relevância disso? Amar quando tudo foi por água abaixo. Mas diz o texto que Ruth se apegou a Noemi, e entre elas continuou a existir algo significativo e algo de bom. Esse é um texto que a gente poderia dizer que é um prato cheio para aqueles que buscam sustentação, embasamento do homossexualismo nas Escrituras. Nós temos aqui um casal de lésbicas, duas mulheres que se apaixonaram, Ruth e Noemi. O problema é que o contexto anterior e posterior da passagem, ela refuta essa hipótese. Porque o que surge entre elas não é o homossexualismo, mas é aquilo que nós poderíamos chamar de homofilia, Hoje em dia nós falamos muito de homofobia, que é o medo pelo mesmo, duas palavras gregas, o medo pelo mesmo, o medo pelo igual. A homofilia é o amor pelo mesmo, é o amor pelo igual. É quando nós amamos alguém na gratuidade desse amor, na gratuidade. Esse tipo de amor é como alguém contou numa ilustração. Esse tipo de amor é como uma árvore torta, solitária em uma montanha. Nem sempre foi assim, diz a história. No passado, aquele monte era repleto de árvores, era uma floresta. Mas aí vieram os madeireiros e começaram a explorar e a derrubar e a levar dali todas as árvores que tinham madeira de lei, madeira que agregasse valor. Depois vieram os caçadores de essências e foram arrancando as folhas, as cascas das árvores, foram tirando tudo, e as árvores que ficaram morrendo. Só restou uma árvore que não tinha essência nenhuma, não tinha cheiro nenhum, e a sua madeira não servia para nada, era uma árvore torta, e ela ficou ali solitária naquele monte. Mas os viajantes, quando passam por ali, eles descansam debaixo da sua sombra. O amor de amizade é um amor assim. É um amor que sobrevive da sua inutilidade. Porque quando nós estabelecemos as nossas relações em termos de utilidade, uma hora o relacionamento se torna obsoleto, não tem mais sentido. Mas esse amor gratuito, ele é assim: eu te amo porque você é inútil para mim. Já falou isso? O seu marido? É difícil falar para a esposa, mas a esposa é mais fácil falar, né? Eu te amo pela sua inutilidade, porque você não serve, e por isso que eu te amo. Porque o amor, ele não atende essas lógicas mercadológicas, daquilo que é útil, daquilo que tem proveito ou não tem proveito. Assim que brota um amor nessa circunstância, elas se apegam uma à outra. Não me instes
para que te deixe, versículo 16, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Se nós chegamos numa situação que não resta quase mais nada, que haja nesse resto, esse amor gratuito, esse amor puro e verdadeiro, o amor pelo outro, por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, ou até por aquilo que ele não é. Rubem Alves, em uma de suas crônicas, ele diz que há dois tipos de casamento. Para a gente entender um pouco desse amor gratuito, há dois tipos de casamento. Há o casamento estilo jogo de tênis e o casamento estilo jogo de frescobol. Jogo de tênis todo mundo conhece, é um negócio difícil de se jogar e exige muito preparo físico. É um jogo de velocidade, de força e de violência. Dois adversários se opõem, um em cada lado, em situações de oposição. O objetivo é um vencer o outro, jogar a bola onde o outro não alcança. Quanto maior a força, melhor o êxito e a vitória. No final, um sai vitorioso, o outro sai derrotado, e o que resta é um abraço meio sem graça. Muito casamento é assim, é estilo jogo de tênis. É uma disputa para ver quem pode mais. O outro tipo de casamento é estilo jogo de frescobol, que não é jogo de fresco, apesar do nome. Normalmente a gente nunca joga frescobol, só quando vai na praia, não tem o que fazer. O jogo é parecido com tênis, duas raquetes, uma bola, mas as semelhanças se encerram por aí. Não existe vencedor, porque o negócio é não deixar a bola cair, bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para lá. A bola não pode cair. Quando a bola cai, é como se fosse uma ejaculação precoce. Não era para ter acontecido, mas caiu. Mas também ninguém briga, arruma confusão por causa disso. Uma vez eu perguntei para o meu amigo, o pastor fica falando dessas coisas, né? Eu perguntei para ele, aí, como é que tu faz uma hora dessa? Aí ele falou, um monte de assunto, né? Mas a mulher fala sobre futebol, né? Mas ninguém fica revoltado por causa disso. Põe a bola em jogo, é bola para cá, bola para cá, bola para lá. Tênis é difícil de jogar, mas nós insistimos em jogar tênis. Muito embora o frescobol é mais fácil e é mais divertido. O que resta dessa história, dessa família, é o amor. A segunda coisa que resta, irmãos, é a fé. Resta a fé. Capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim o texto. Disse Ruth a Noemi, final do versículo 16, onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Resta a fé, irmãos. Mas essa fé que resta, não é a fé no sentido psíquico, psicológico. Não é a fé mentalizada. Não é a fé com um pensamento positivo, em que a gente até incentiva a pessoa a acreditar que a situação vai melhorar. Que é possível um quadro melhor. Não é isso. A fé que resta para Ruth e Noemi é a fé redentora, é a fé no Deus dos pais, no Deus dos patriarcas. É interessante os nomes de Deus dessa narrativa, porque no versículo 16 aparece o nome Adonai. Ruth diz assim: o teu Adonai é o meu Adonai, que é traduzido como Deus ou como Senhor. O teu Senhor é o meu Senhor. E aí no versículo 17 aparece o nome de Deus, Yahvé. Faça-me, Yahvé, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Yahvé é o Deus redentor, irmãos. É o Deus que resgata, que redime o seu povo. Yahvé é o Deus que se revelou a Moisés, quando o encontrou no deserto,
E Moisés perguntou: mas quando eu for ao Egito, aos anciãos do teu povo, e eles perguntaram: qual é o nome do Deus que te apareceu no Sinai? Deus respondeu: diga a eles que eu sou, e apareceu. Eu sou o que sou, Yahvé, aquele que é o Deus Redentor. Então a fé que nós temos que ter na perspectiva da família é a fé redentora, irmãos. Não adianta só acreditar por acreditar. Acreditar por acreditar pode até ajudar, pode até auxiliar numa coisa, porque essa fé psíquica, ela possui seus benefícios, mas nós precisamos de um redentor. Nós precisamos de alguém que nos resgate, que nos tire da nossa miséria, que nos tire da nossa miséria. Essa palavra redentor, ela está associada ao mercado de escravos. Quando a pessoa chegava ao limite da sua existência, quando ele não era mais um eu, era um simples objeto, que estava ali sendo vendido no mercado, e sendo selecionado, porque o comprador iria pegar os melhores, os mais aptos para o trabalho, e aqueles doentes, enfermos, fracos, debilitados, iriam ficar para trás, entregues à própria sorte. A figura do resgatador aparece nesse contexto. É aquele que vai ali comprar, que vai resgatar, que vai tomar o escravo para si. É um termo que aparece muito no livro de Oséias, que é uma história, outra história familiar, né, que não dá para contar essa noite, mas você pega o livro de Oséias e vê uma linha que é muito interessante. Aparece ali, quando ele vai no mercado resgatar a sua esposa, que se tornou uma prostituta, né, e ficou à mercê dos cafetões da época, a tal ponto de não poder pagar a sua dívida, e foi posta ali para ser vendida como escrava. E ele vai buscá-la, vai comprá-la e pagar o seu preço, para que ela seja, mais uma vez, a sua mulher. Ruth crê no Deus Redentor, irmãos. Faça ao Senhor o que Ele quiser comigo. Ela confia no poder e na providência de Deus. O que resta dessa família é o amor, mas é a fé redentora. Nós precisamos da fé redentora, irmãos. A fé que nos leve ao ponto de chegar à conclusão que nós não temos mais jeito, que nós precisamos que alguém morra em nosso lugar. Precisamos que alguém venha nos resgatar, venha nos tomar pela mão, nos levantar do pó, senão a família já era. Não tem perspectiva alguma se depender de nós e das nossas limitações. Ruth, ela crê, porque ela crê no Redentor, naquele que pode salvá-la e salvar a Noemi daquela situação trágica. Resta dessa família o amor, irmãos. Resta a fé. E resta uma terceira coisa. Resta a esperança. Resta a esperança. Diz o versículo 6, que Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa interessante, irmãos. Em meio à sua amargura de vida, a sua tristeza, a sua angústia, ela crê naquilo que ela ouve. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. E o versículo 22 diz assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. É esperança, irmãos. Esperança, porque ouviram que há pão na casa do pão. Há pão na casa do pão. Isso traz esperança. E elas chegam em Belém em um novo momento da história, no momento da colheita da cevada. Era tempo de festa, era tempo de fartura, era tempo de prosperidade, era tempo em que os lavoureiros, os plantadores, os ricos poderiam lucrar com as suas produções. Era o momento em que os pobres poderiam rebuscar as lavouras que haviam sido colhidas e assim comer e assim saciar a fome. É um novo tempo. Isso traz esperança, irmãos. Mas também não é uma esperança vazia. Não é uma esperança vazia. Por esperança, qualquer um pode ter. Qualquer um
pode ter. Até o Lula, lembra que ele disse que, como é que é? A esperança venceu o medo, né? Foi? A esperança venceu o medo, né? Mas não é esse tipo de esperança. A esperança que se tem aqui, irmãos, é em relação àquilo de novo que Deus está fazendo e ao lugar aonde está acontecendo isso. A pão em Belém, a pão na casa do pão. Deus está ali é o lugar da bênção. E aqui é uma coisa significativa, irmãos. Não adianta nós fugirmos e não adianta nós corrermos. Em todas as dificuldades familiares que nós passamos, nós temos que voltar para a casa do pão. Ali é a casa do pão. Ali é o nosso lugar. E é ali onde Deus está. E é ali onde Deus abençoa. Deus não abençoa na terra de Moabe. Deus não abençoa naquele lugar. Deus abençoa onde Ele manifesta a sua providência. O lembrar-se de Deus, na verdade, é uma expressão idiomática dos hebreus, que significa isso, que Deus voltou a agir favoravelmente, graciosamente, em favor do seu povo. Deus se lembrou novamente, e eu vou voltar para a casa do pão, porque ali é o meu lugar, é ali onde está a minha família, ali é o meu ambiente familiar, ali é o lugar da bênção. Deus está lá, e é para lá que nós vamos. Normalmente nós somos dados às fugas geográficas, como se a geografia fosse ajudar, mas muda-se os lugares, muda-se as pessoas, mas os problemas permanecem os mesmos. É as mesmas crises, é as mesmas angústias, tudo permanece o mesmo. E Deus também, Ele permanece o mesmo. Há pão na casa do pão, ali é o nosso lugar, e é ali que nós devemos recomeçar. Nós temos essa carência, irmãos, e quando se fala em família, nós temos que viver debaixo da providência de Deus. É bom que nós aprendamos sobre isso, aprendamos lições de como viver com marido, com mulher, com pais, com filhos. Isso é muito saudável, mas no final, o que vai fazer a diferença entre nós, aqueles que superam as dificuldades, são abençoados por Deus, e aqueles cujas vidas vão sendo marcadas cada vez mais por tragédias, é a providência de Deus, é o poder redentor de Deus. Então, se Deus está lá, é para lá que eu vou com a minha família, ou é para lá que eu vou em busca de uma família, mas o Deus da família está ali. O Deus de Israel sempre foi lembrado como um Deus assim. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que prometeu a Abraão que o descendente de Abraão, Ele abençoaria as famílias da terra. Essa é a poética, irmãos, da vida familiar. Assim como as poesias de Patati da Bassaré, elas são bonitas e ao mesmo tempo são tristes, porque elas falam de sofrimento, de fome, de seca, dos retirantes, do exílio. Então são poesias tristes, porque elas retratam a realidade da nossa existência, do solo onde nós pisamos. Não são idealizações e não são ficções, são coisas para serem refletidas e pensadas. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e para o Deus da palavra, nós temos que nos voltar assim, e abrir o coração, e nos expormos diante dele, a fim de que ele cure, a fim de que ele restaure as nossas feridas. Se não sobrou muita coisa, mas que nas nossas vidas possa sobrar essas 3 virtudes que a igreja, durante a sua história, chamou de virtudes teologais: o amor, a fé e a esperança. Há pão em Belém, há um Deus redentor, há pessoas que nós podemos amar,
nós podemos amar, porque elas também podem nos amar.